Olá, meus amores! Então, hoje aqui nós vamos falar, junto com a Mística, minha gatinha, sobre o desafio dos novos inícios. Porque o que acontece, eu joguei na semana passada, no vídeo passado, um jogo de tarô que falava de 4 possibilidades de novos inícios para a gente dar uma olhada e observar na nossa vida. Mas o que acontece com a maioria de nós é que esses novos inícios, eles são um desafio, porque apesar da vida estar empurrando a gente para esses novos inícios, a gente, as pessoas talvez tenham as dificuldades para encarar o novo. Tem muita gente que se joga e vamos ver, e entra nessa história do vai com medo mesmo, mas tem outras pessoas que não conseguem fazer isso, que observam, a vida está me chamando para fazer essa coisa nova. A vida está me chamando para esse novo relacionamento, para esse novo emprego, para sair de casa, para escolher logo qual é a faculdade que eu quero ir, definitivamente ser mãe ou ser pai, enfim, mudar de cidade. Esses novos desafios, eles trazem essa, essa insegurança para todos nós, né? Porque é algo novo, algo que a gente nunca fez. E muitas vezes é justamente o contrário. As pessoas já fizeram algumas vezes e aquilo lá não deu certo. Teve um relacionamento que não deu certo, escolheu um emprego e acabou sendo demitido, enfim, escolheu uma faculdade, fez a faculdade, mas não gostou daquela matéria, aquilo lá não tinha a ver com a pessoa. Então, muitas vezes, o que nos impede de ir para frente é muito esse lugar do eu fiz, não deu certo. Eu fiz, não deu certo. Mas a gente tem que. Eu não gosto muito de falar do tem que, mas o que ajuda esse movimento do novo é perceber que o que não deu certo foi um sinal das coisas que não estão alinhadas com a gente. Não necessariamente o movimento em si do escolher uma faculdade, de mudar de cidade, de trocar de emprego. Não é o movimento em si do novo, mas provavelmente é o como nós fizemos esse movimento. Então, o como tem a ver com as nossas crenças, aquilo que a gente acredita que o como tem que ser, né? Então, assim, eu quero uma faculdade que me dê dinheiro, uma profissão que me sustente. E esquece todo o movimento de que você vai ficar 8 horas naquele lugar fazendo aquela coisa. E que, às vezes, todo o dinheiro do mundo não compensa o tanto de insatisfação de você ficar 8 horas num lugar que você está fazendo uma coisa que você não gosta. Então, voltar para trás 2 casinhas e perceber, não, eu preciso mais é fazer algo que realmente eu gosto, para me dedicar de maneira integral e aquilo ser, a minha vida ser um prazer, não ser um sacrifício só para ganhar dinheiro e sobreviver. E quando a gente está nesse movimento de fazer o que a gente gosta, os frutos daquilo vêm naturalmente, porque a pessoa, quem te empregou percebe a sua dedicação com aquilo e você vai acabar se alinhando com situações em que aquilo lá vai ser, vamos dizer assim, presenteado com um resultado que pode ser considerado, que a gente considera positivo, né? Então, as pessoas precisam entender que quando as coisas dão errado, não significa que elas vão se repetir, a não ser que você continue agarrado às crenças que fizeram aquilo ter aquele resultado daquela forma. Como é que a gente faz para não ter o resultado daquela forma? Aí é uma questão de autoconhecimento. Eu falo e bato nessa tecla e vou continuar repetindo isso quantas vezes forem necessárias. Quando você se conhece, você sabe por que, que é que você teve aquele resultado, por que, que é que aquela situação se revelou daquela forma. Porque ela começou já no lugar
de uma crença que não se alinhava com você, seja porque você aprendeu, seja porque você viveu aquilo e acreditou que aquilo era o certo, que te contaram, que no colégio disseram, que sua mãe e seu pai viveram dessa forma e você achou que essa era a sua forma. Enfim, 300 mil outras coisas, possibilidades. No meu curso Scan 5D, eu descrevo todos os lugares aonde a gente tem que olhar para poder descobrir qual que é o lugar que está o nó. Então, a gente tem um desafio de uma coisa nova que parece muito gostosa, muito legal, que assim você está com muita vontade de fazer aquilo e você coloca o pé no freio dizendo assim, mas e se não der certo? Ah, será que eu sou capaz daquilo lá? Para desmanchar isso, precisa ir na fonte de todas as outras vezes que você esteve nessa mesma situação e não deu certo, para ver qual que é o pé do freio que te impediu de que aquilo se manifestasse de uma outra forma. Então, as suas crenças e as suas maneiras de agir vão, se forem revisadas, elas podem e liberadas, liberar aquilo que fez você agir daquela forma, aquilo que fez você acreditar que era a única forma de se fazer, de se relacionar. Então, aquilo lá é que você precisa achar. E para cada um é diferente, para cada um, cada situação, mesmo sendo a mesma pessoa, é algo diferente que faz com que a gente, vamos botar entre aspas, não deu certo, porque na verdade não é não deu certo. A verdade é que a gente vai naquele lugar para aprender alguma coisa. E se aquele não deu certo, deu sinal, quer dizer, ó, tenho que aprender a fazer aquilo de uma outra forma. Pode até ser que seja não fazer mais aquilo. Pode ser, não vou mais fazer faculdade, vou trabalhar e trabalhar para outras pessoas, vou trabalhar por conta própria. Ou ao contrário, eu sou uma pessoa que, de repente, quero trabalhar num lugar extremamente seguro, porque eu tenho muitos medos. Então, eu me conheço o suficiente para saber que eu tenho muitos medos e eu quero trabalhar num lugar seguro. E vou lá e presto concurso. Ou eu tenho muitas contas para pagar e eu não sinto que tenho outra alternativa. Mesmo que trabalhar nesse lugar que parece tão seguro seja desconfortável. Porque o chefe é assim, porque as pessoas que trabalham comigo são assadas, porque o próprio trabalho é cansativo. Isso não quer dizer que trabalhar num lugar onde tem concurso não possa ser algo que você goste muito, que você se sinta muito impelido a fazer. Não existe uma coisa só. As pessoas têm essa mania de colocar tudo no mesmo saco. Ah, porque todos os homens assim, porque todas as mulheres, porque todos os trabalhos são assim, porque toda a faculdade é assado. Não é verdade. Não é verdade, porque cada realidade individual é diferente, cada um precisa de uma coisa diferente. Por isso que nosso mundo é cheio de individualidades, de possibilidades, porque para se encaixar no que cada um necessita. Vou dar um exemplo muito básico. Veio aí a história do feminismo dizendo que as mulheres precisam trabalhar, porque elas precisam ser independentes. Ok, é uma possibilidade. Mas as mulheres que gostam de ser mães, que gostam de cozinhar, gostam, não estou falando tem que gostam de estar nesse lugar de se dedicar aos filhos, de fazer tudo from scratch, né? Fazer o bolo em vez de comprar o bolo, enfim, coisas que as pessoas gostam. Estou falando de um lugar de prazer, não um lugar de obrigação. Então, essa mulher que não quis trabalhar, mas quer trabalhar fora de casa, mas prefere trabalhar dentro de casa, porque quando você contrata uma diarista, você está contratando a mãe de outra pessoa para trabalhar na sua casa e fazer aquilo que você não está fazendo. É um trabalho. Trabalhar em casa é um trabalho. E é uma escolha, só que é um trabalho, se você fizer na sua própria casa, não remunerado. Não remunerado, aspas, porque se você não contrata outra pessoa para fazer, você está economizando esse dinheiro. Você pode usar esse dinheiro para outra coisa. Não é verdade? Então, fazendo as contas, no final, a história é a mesma. Então, trabalhar fora para as mulheres é uma opção. Trabalhar em casa é outra opção. Então, não existe uma solução única, como as mulheres têm que ter filhos. Gente,
Tem mulher que não quer ter filho. É a mesma coisa os homens. Os homens têm que trazer o dinheiro para casa. Tem muitos homens hoje em dia que fazem o papel da mulher e a mulher que sai para trabalhar. Tá errado? Não! É o que o casal combinou de fazer. Não pode o homem ficar em casa sem fazer nada, a mulher trabalha fora e trabalha dentro de casa também. Aí ele é mais um filho. Aí realmente não é a solução. Mas quando ele colabora, fazendo os mesmos trabalhos que a mulher faria, menos da de amamentar, que aí fica difícil, né? Mas dá mamadeira, troca, arruma a casa, faz tudo que uma mulher faria. E a mulher sai para trabalhar. E por que não? O que tem de errado nisso? Existem famílias e comunidades e maneiras de se viver que cada um tem que saber o que é certo para si e não fazer o que os outros estão fazendo porque os outros estão fazendo. O que está dando certo para o outro não quer dizer que vai dar certo para você. Existem comunidades em que os pais da criança não são casados. Quem é o pai considerado é o tio, são os tios. Porque naquela comunidade as mulheres são livres. Vai na internet, você vai saber que comunidade é essa. As mulheres não casam, elas têm filhos com homens fora da comunidade delas, mas elas não são casadas com esses pais. E quem cuida dessas crianças são os tios, como pais. Então é a família da mãe que cuida da criança. E depois a mãe pode ter uma relação com a mesma pessoa ou com outra pessoa e tá tudo certo nessa comunidade porque eles são livres para serem assim. Então, ter um único jeito de viver é que precisa ser repensado. Não existe só um único jeito de viver. Hoje em dia está muito claro que você pode viver casado com uma outra mulher, você pode viver casado com um homem, você pode viver sem estar casado, você pode viver tendo filhos, você pode viver não tendo filhos, você pode viver trabalhando de casa, você pode viver trabalhando dentro de um comércio fora de casa todos os dias. Não existe só uma solução para todo mundo. Temos que parar com essa mania de achar que só tem um jeito de viver. E quando a gente para com essa mania de achar que só tem um jeito de viver, o que acontece? A gente se sente livre para viver do jeito que a gente sente que é bom para cada um. E esses novos começos puxam a gente, estão puxando vocês, se vocês forem no vídeo anterior das cartas, para escolherem um jeito novo de viver que se alinha com você e não com o que todo mundo está dizendo. E para você saber exatamente quem é você e quais são seus reais desejos, você precisa se autoconhecer. E, de novo, você pode vir me procurar aqui para eu te ajudar nesse processo, você pode fazer esse processo sozinho através do Scan 5D, que é o meu curso online, ou você pode procurar um outro jeito de fazer isso. O importante é você fazer, é você procurar se compreender e saber qual que é o seu real desejo de vida. E descamar de você todas aquelas imposições que a família, a sociedade, os costumes colocaram em você. Talvez essa família que os tios tomem conta, nasça alguém lá que diga: não, eu quero ser cuidado pelo meu pai e pela minha mãe, não quero ser cuidado pelos meus filhos. É uma possibilidade também. E aí tem que ter uns acordos aí, então nunca mais vou querer estar nessa família, porque essa família tem esse processo não se alinha comigo. E vai para um outro lugar fazer uma coisa de um outro jeito. Então, para isso é necessário autoconhecimento, mas autoconhecimento é para isso, para você viver o mais autêntico possível, ser você o máximo que você conseguir. Não é de uma vez só, não é magia, a gente vai construindo essas possibilidades. E no próximo vídeo, eu vou justamente colocar um tarô novo para você poder pensar de novo o que é bom para você. E apertem os cintos que vai ser bem interessante. Enquanto isso, se você achar que esse conteúdo é interessante, eu vou adorar saber
receber a sua curtida, o seu comentário, a sua argumentação. Você pode pensar diferente de mim também, porque é uma possibilidade. Você pensar diferente de mim é o teu jeito de viver e está tudo certo. E compartilhar para quem você acha que gostaria de ouvir essa explicação, esse ponto de vista, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima.